Um bom dia a todos, reunidos mais uma vez na presença do Senhor, em nome dEle, para cultuarmos ao nosso Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, no comecinho, lá no capítulo 2. Salmo capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos nos colocar em pé, juntos louvaremos ao Senhor. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições, e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora, deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei do Senhor seu decreto. Disseste, meu filho, hoje te gerei. Pede a mim e herdarás as nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar. Prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda.
Amém. Igreja, vamos ao voto da nossa fé, da nossa confiança. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amém. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos a uma oração diante do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, Deus Criador de todas as coisas, Deus poderoso, soberano, Deus que é magnífico em glória e em poder, o Deus dono de toda a verdade, fonte de todo bem, Deus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, que pelo poder da Tua palavra fez com que o mundo e todas as coisas viessem a existir. Deus que preside sobre os soberanos da terra, Deus que preside sobre todas as forças, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus justo, Deus reto, Deus de amor. Nós nos aproximamos diante do Senhor com todo o nosso coração nesta manhã. Deus, nós nos aproximamos do Senhor nesta manhã. Nós nos achegamos diante de Ti para Te buscar, ó Deus, de fato e de verdade, para Te buscar, ó Deus, com as nossas vidas, com as nossas palavras, para louvar ao Senhor com o nosso coração, com a nossa vida, com nossas atitudes, com nossos atos. Por isso nós pedimos, Senhor, receba a nossa oração nesta manhã, receba, Deus, o nosso culto, receba, Senhor, o nosso serviço que prestamos diante do Senhor. Nós nos prostramos aos Teus pés, nós nos prostramos diante do Teu alto e sublime trono e pedimos, Senhor, que possamos estar diante de Ti te servindo, que possamos ser aceitos pelo Senhor. Deus, nós nos juntamos à Tua igreja neste dia do Senhor para Te louvar, para Te agraciar, Deus, para Te agradar com nossas atitudes, palavras, mas nós precisamos ser purificados pelo Senhor, precisamos ser, Deus, recebidos pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós Te pedimos que nesta manhã, neste culto, que o Senhor presida sobre nós como o tempo todo das nossas vidas. Deus, que neste culto nós possamos Te servir de forma adequada, de forma, Deus, conforme a Tua palavra ela nos ensina, conforme a Tua palavra ela demanda. Pai, nós pedimos de todo o nosso coração, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe as nossas orações e, Senhor, humildemente pedimos, nos edifica nesta manhã, através, ó Deus, da Tua palavra santa, através, Senhor, do Teu Espírito Santo, através da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós dependemos totalmente do Senhor, porque sem Ti, ó Deus, nós nada podemos fazer. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor, porque somente o Senhor, Deus, é o Deus da verdade, é o Deus de toda justiça, é o Deus de toda a vida. O Senhor é o autor da vida, o Senhor é o autor da nossa história, e por isso nós nos colocamos diante de Ti. O Senhor, naquela cruz, deu o Teu Filho para que fôssemos salvos, para que hoje, Senhor, nós pudéssemos estar reunidos aqui para Te louvar e Te adorar. Nós pedimos, recebe, Deus, o nosso culto, recebe este culto, este serviço, e que possamos Te agradar, Senhor. Essa é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, podem se sentar? Vamos louvar ao Senhor mais uma vez com o cântico do Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece.
Amém. Irmãos, eu os convido para a leitura da Santa Lei de Deus. Faremos a leitura no livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amados irmãos, diante da santa lei de Deus, nós somos provocados pelo Senhor a nos lançar diante dele, pedindo a ele perdão, pedindo a ele que nos ajude com a sua graça e com a sua misericórdia. Nós não somos capazes, nós não somos merecedores de coisa alguma da parte do Senhor. Ainda assim, ainda sendo nós transgressores da lei, o Senhor, Ele nos fez a obra da redenção na cruz. Ele através do sangue de Cristo, nos comprou para que pudéssemos estar diante dele, para que fôssemos restaurados, para que fôssemos renovados e transformados, para que saíssemos de um estado miserável para agora um estado que nós podemos ser chamados de filhos de Deus, por adoção através de Cristo Jesus. Então, nesse momento eu os convido, nós vamos fazer uma oração de arrependimento. Se há algum pecado não confessado, se há algo que você deseja colocar diante de Deus, que você, olhando para a sua própria vida, realmente eu preciso me consertar com o Senhor, eu preciso me acertar com Deus aqui, eu preciso pedir perdão ao Senhor, eu preciso confessar esse pecado. Se há alguma dificuldade que você tem enfrentado, alguma fraqueza, algum pecado que você tem tido dificuldade, peça ao Senhor misericórdia, peça ao Senhor que através do Espírito Santo Ele lhe dê forças, Ele lhe dê entendimento, Ele lhe dê condições para ser fortalecido e vencer as fraquezas. Vamos fechar os nossos olhos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, feche seus olhos. Se você for confessar algum pecado, faça silenciosamente. Confesse você e Deus e peça ao Senhor que lhe ajude neste momento. Senhor nosso Deus amado, Deus longânimo, Deus que é tardio para se irar. O Senhor Deus nos amou, o Senhor Deus nos escolheu, o Senhor Deus mesmo sendo pecadores, falhos, Senhor, mesmo sendo nós fracos, mesmo estando nós num estado de miséria, Senhor, num estado de queda, ainda assim, o Senhor executou o teu plano perfeito, Deus, naquela cruz, para nos salvar, para nos purificar, ó Deus, através do sangue poderoso, santo,
sem pecado, sem mácula, sem mancha, do teu amado Filho, Deus. O Senhor naquela cruz fez a obra completa para nos salvar, ó Deus, para nos redimir, para nos reconciliar com o Senhor. Que grandeza é essa, Deus, que nos constrange, este amor nos constrange, Senhor. Porque nós, sendo os ofensores, nós, sendo aqueles que ofendiam a Tua santidade, que ofendiam, Deus, a Tua palavra, e o Senhor fez a obra de reconciliação. O Senhor nos deu condições de reconciliar-nos contigo, ó Deus. Que nós possamos caminhar diante de Ti, Deus, em santidade. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa, Deus, os pecados que nós temos cometido, conscientes, muitas vezes até mesmo sem perceber, ó Deus, pela nossa fraqueza, pela nossa mente muitas vezes fraca, por vezes pensamentos que alimentamos, palavras que falamos, Senhor. Por vezes sentimentos que mantemos em nós, ou atitudes, omissões, quando deixamos de praticar o bem, quando deixamos de fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Nos perdoa, Senhor. Somos fracos, somos, Deus, necessitados de Ti. Até esta oração que fazemos nesta manhã, Senhor, se o Senhor não nos conceder as palavras, se o Senhor não nos conceder, ó Deus, as condições, nós não podemos fazer. A vida, Senhor, que nós temos em nós hoje, foi o Senhor quem deu. O ar que respiramos é o Senhor quem nos dá em todos os momentos. Se não fora pelo Senhor, ó Deus, nós nem aqui estávamos mais. Que as Tuas misericórdias nos alcancem, ó Deus, todos os dias. E que nós possamos ser achados como o remanescente de Israel, permanecendo fiel ao Senhor, ó Deus, permanecendo fiel à Tua palavra, sendo edificados dia após dia, através da iluminação que o Teu Espírito Santo nos concede na Sua santa palavra. Que esse seja, Deus, um hábito e não seja, Senhor, um pecado em nós, a omissão, o relapso com a Tua palavra, que possamos de fato nos dedicar, Deus, ao estudo, à leitura bíblica, à vida de oração, à vida de piedade, Deus, servindo os nossos irmãos, servindo a igreja, servindo, Senhor, o corpo de Cristo nesta terra, para que possamos assim servir ao Senhor, ó Deus, de fato e de verdade. Que sejamos achados diante do Senhor, Deus, arrependidos, com o coração contrito e voltados, Senhor, sempre, sempre à Tua palavra, à Tua verdade. Deus, nós Te louvamos de todo o nosso coração, porque aqui estamos, porque aqui nós nos reunimos aos nossos irmãos, aqui nós nos achegamos a Deus para Te cultuar, porque o Senhor nos permitiu, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, por amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós Te agradecemos, nós somos gratos ao Senhor pela criação, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pela provisão, nós somos gratos ao Senhor pela redenção, nós somos gratos, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor fez, tem feito e ainda fará. Porque, Senhor, se não for o Senhor, nós nada poderemos fazer. Se não for o Senhor, nós nem vivos estaríamos. Por isso Te louvamos e Te glorificamos de todo o nosso coração, ó Deus. E assim nós Te oramos, no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, se você puder, abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lamentações, de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Após Jeremias aqui, ele fazer uma oração, falando sobre o seu pecado, clamando ao Senhor, ele fala sobre a esperança pela misericórdia de Deus. Recebam da parte do Senhor
a promessa e o perdão dos pecados. As misericórdias do Senhor, Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Recebam da parte do Senhor o perdão dos pecados. Vamos louvar ao Senhor com o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E dos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, para quem por Deus trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas. Minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença. Ele à direita, abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo, nem no teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, sigo o caminho da vida enxergar. Há pleno gozo na tua presença, na tua destra delícia sem fim. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler do 7 até o 15. Assim diz a palavra de Deus.
Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Nós vamos, logo em seguida, nós vamos apreciar a exposição da palavra de Deus, um sermão expondo a doutrina do Dia do Senhor 43, e nós vamos falar nesse sermão a respeito do mandamento de Deus, do nono mandamento, do nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E antes de entrarmos nessa parte das falsas testemunhas, eu queria meditar com os amados irmãos aqui a respeito da reação de Estevão. Porque nós vamos ver a respeito do falso testemunho, nós vamos ver a respeito das palavras, das mentiras, tudo isso na exposição da palavra logo mais. Mas eu queria meditar com os irmãos aqui a respeito do que aconteceu com Estevão. Porque o mandamento de Deus, ele tem duas partes. Ele tem uma parte negativa, que é aquilo que nós negamos, que nós não devemos fazer, e tem a parte positiva, que é a nossa atitude diante daquilo. Então, quando a palavra de Deus diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, a parte que nós não devemos fazer é bem clara. Nós não devemos falso testemunho, a mentira, nós vamos estudar tudo isso aqui logo mais. Mas a parte positiva, como nós devemos reagir diante disso, é o que eu queria abordar com os irmãos aqui. Estevão, irmãos, ele estava vivendo um momento com a igreja de crescimento. A igreja ela estava crescendo, a igreja ela estava prosperando, a igreja de Cristo ela estava realizando sinais, prodígios, convertendo muitas pessoas, judeus, pessoas de fora de Jerusalém, convertendo sacerdotes, convertendo pessoas da sinagoga. A igreja estava prosperando. Os diáconos acabaram de ser eleitos aqui no capítulo 6, no capítulo 6 e 7, houve a eleição dos diáconos para auxiliar os apóstolos, para auxiliar nos trabalhos da igreja. A igreja ela prosperava, a igreja ela crescia. E Estevão se destacava entre esses homens. Estevão realizava sinais e prodígios. Nós lemos aqui que as pessoas vinham para discutir com ele, para debater com ele, mas não podiam resistir a ele, porque ele falava pelo Espírito. O Espírito ali em letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Ele falava com sabedoria, ele pregava a palavra de Deus, ele expunha a doutrina bíblica da salvação, ele expunha o Evangelho de Cristo de uma forma absolutamente clara e precisa. E então, esses homens maus cooptaram pessoas más também para testemunharem falsamente contra ele. Exatamente, irmãos, a mesma coisa que fizeram com Jesus. E a acusação foi exatamente a mesma. Acusaram Jesus diante do sinédrio de que ele iria destruir o templo, de que iria mudar os costumes. O procedimento foi exatamente o mesmo. A mesma coisa que fizeram contra Jesus, logo após o prenderem, levaram para o sinédrio e ali levaram falsas testemunhas para acusarem o nosso Senhor. A mesma coisa fizeram com Estevão. Qual foi a reação de Estevão diante disso? Estevão, a Bíblia diz que aqui no capítulo 7, se nós continuássemos lendo, que é muito extenso, no capítulo 7 ele vai fazer aqui uma exposição
brilhante, desde da criação, desde Gênesis até esse momento, e vai falar para esses homens da palavra de Deus. Ele vai expor os profetas, ele vai expor a lei, ele vai expor o evangelho. E aí no capítulo 7, eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 54. Quando ele termina de pregar esse sermão, a Bíblia diz assim, versículo 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo, capítulo 8, versículo 1, e Saulo consentia na sua morte. Que relato, irmãos, ao mesmo tempo terrível e ao mesmo tempo glorioso. Porque diante do terror da acusação de uma morte terrível, que era a morte por apedrejamento, ele ergueu os olhos aos céus, ele viu o Senhor, ele viu o Cristo, ele vê ali a glória de Deus, ele diz: eu vejo o Senhor. E diante da morte, diante da condenação, diante do apedrejamento, ele repete exatamente o que disse Jesus quando estava sendo morto, quando estava sendo torturado. Ele disse: Senhor, não lhes impute este pecado. Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, disse Jesus. Irmãos, diante desta acusação falsa, ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter tido outra atitude, se ele não fosse um homem de Deus. Mas sendo um homem cheio do Espírito Santo, sendo um homem transformado pela verdade, pelo Evangelho, a única atitude possível era essa. Assim nós devemos proceder. Diante do mal que nos fazem, diante da calúnia, da difamação, diante daquilo que nos fizerem de mal, nossa única reação deve ser essa: Senhor, perdoa esse pecado deles. Ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que lhe fazem mal. Coloque-se diante do Senhor e peça ao Senhor pela vida deles. Não olhe para o mal que lhe fizeram. Não olhem para as palavras que estão proferindo contra você. Se você está sendo vítima de mentiras, vítima de acusações, vítima de maldades, não retorne o mal com o mal. Se querem levar a sua capa, dê também a túnica, disse Jesus. Você quer a minha capa? Tó também leva a túnica. Não retorne, irmãos, o mal com o mal. Estevão, ele teve um vislumbre da glória de Deus, daquilo que ele iria vir a provar logo, muito em breve. Que nós possamos também, quando nós nos deparamos em situações semelhantes, olhar não para aquilo que está acontecendo aqui, mas olhar para a glória de Deus. Elevar os olhos ao Senhor, olhar o que diz a palavra de Deus, olhar para Cristo. Os olhos dele estavam em Cristo. Os olhos de Estevão estavam em Jesus. Os olhos de Estevão não estavam nas pedras, não estavam nas palavras, não estavam na injustiça que ele estava sendo vítima, naquilo que estavam lhe fazendo de mal. Estava no Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos fazer a mesma coisa, irmãos, todos os dias. Foi a ação de Jesus, foi a reação de Jesus, foi a reação de Estevão, e que seja a nossa reação também, quando nós nos depararmos com situações assim. Nós vamos nos deparar, nós já nos deparamos e vamos continuar deparando-nos com situações semelhantes, porque essas aflições, irmãos, elas se repetem no mundo todo sobre aqueles que buscam o Senhor. As aflições que nós passamos aqui são as mesmas aflições que se repetem com os nossos irmãos. Então que nós possamos, todos os dias, ao nos deparar com momentos de tristeza, com momentos de terror, olhar para a glória de Deus, porque a glória de Deus,
ela não se ofusca por nada. Ao contrário, ela ofusca todas as coisas. Quando nós olhamos para Cristo, nós não afundamos, né? Quando nós olhamos para a tempestade, para o vento, para a água batendo, nós perdemos o mais importante, que é o nosso alvo. E o nosso alvo é Cristo. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar os irmãos para cantarmos juntos o hino 178 do Novo Cântico. Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana este amor, com suspeitas não se alcança, velho amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade, que destrói este amor. Não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho desse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Vamos à leitura do dia do Senhor 43. O sermão de hoje é de autoria do pastor Elcio Veneman, pastor reformado. Dia do Senhor 43, pergunta 112. O que se exige no 9º mandamento?
que eu não devo levantar falso testemunho contra alguém, nem distorcer as palavras de ninguém, não fazer fofoca nem difamar, não condenar nem me juntar com alguém para condenar a outrem precipitadamente e sem o ter ouvido. Antes, devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade, e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Agora, eu os convido à leitura do primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Primeiro livro dos reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou, se for de teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, os israelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, os israelita, e ele lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou te apraz dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Façamos uma breve oração. Senhor Deus amado e Pai querido, estamos diante da Tua santa e justa palavra, Deus, e rogamos ao Senhor neste momento que esta palavra ela nos edifique, ela nos transforme, ela nos traga vida, Deus, que ela cumpra em nós o propósito para que ela foi enviada, Senhor.
Deus, que não fale eu, mas que somente o Teu Espírito fale, que somente a Tua voz seja ouvida e que somente o Senhor, Deus, seja glorificado neste lugar. Pai, que a iluminação que o Senhor deu ao Teu servo, a revelação que o Senhor deu aos que escreveram, Deus, este livro, que agora, Senhor, sirvam para nos dirigir e nos abençoar através da Tua graça. É o que oramos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos no Senhor, certa vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá: qual é a pessoa mais perigosa? E sabem o que ela respondeu? Só deixa eu aumentar aqui a letra que eu não estou conseguindo enxergar. Me perdoem. Pronto. Sabe qual foi a resposta da Madre Teresa quando lhe perguntaram qual é a pessoa mais perigosa? Ela disse: a mentirosa. E que resposta é essa? Será mesmo que não há uma pessoa mais perigosa do que a pessoa mentirosa? Não há outras pessoas muito mais perigosas do que alguém que apenas fala mentiras? Por exemplo, pessoas que sequestram, pessoas que assaltam, que roubam, que matam, criminosos de guerra que ficam responsáveis pela execução de milhares de pessoas, ou traficantes de drogas que provocam miséria na vida de muitos, espalhando terror e medo. Ainda podemos mencionar aquelas pessoas loucas que estupram e matam por simples prazer. Todas essas pessoas mencionadas, elas são perigosas, óbvio. O lugar delas, onde é? Atrás das grades, no mínimo. Andando soltas, elas apresentam um enorme perigo para as pessoas, para a sociedade, no modo geral. Porém, irmãos, o que a Madre Teresa ela respondeu quando perguntaram sobre essa pessoa perigosa, que é a mentirosa? Meus irmãos, uma pessoa mentirosa que solta umas mentirinhas aqui, outras ali, ou palavras inventadas, será realmente que essa pessoa é mais perigosa do que aquela que pega uma metralhadora e descarrega no meio de uma multidão? Um mentiroso é mais perigoso que um sequestrador? Acabamos de ler aqui na palavra de Deus um bom exemplo de como é perigosa uma pessoa mentirosa. Nós lemos Precisa aumentar um pouquinho mais a letra, irmãos, me perdoem. Eu acho que o óculos já não está mais... Nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus um bom exemplo de como uma pessoa mentirosa ela é. E nós falamos um pouco antes sobre outros exemplos. Nós acabamos de ver o que aconteceu com Estevão, nós citamos o que aconteceu com Jesus. E vocês percebem que é sempre a mesma atitude, é sempre o mesmo modus operandi, é sempre a mesma história. O rei Acabe ele estava veraneando, ele estava ali no seu palácio, vamos dizer assim, né? De folga ali numa outra casa que ele tinha, que não era o palácio oficial. Ele estava ali, ele tinha uma segunda casa e ele fez uma proposta para o vizinho. O vizinho tinha uma vinha bem do lado da casa dele. Ele fez uma proposta simples, né? Que ele queria comprar a vinha ali ou trocar por um outro terreno para ele fazer uma horta. O fazendeiro Nabote, ele não se interessou no negócio que Acabe lhe ofereceu. O terreno, ou então um valor elevado por aquela vinha. Nabote, ele não estava interessado nessa proposta. Ele até reagiu de uma forma grosseira, né? Ele disse: que Deus me livre, eu não vou te dar a minha vinha de jeito nenhum. Aparentemente, o fazendeiro ele considerava essa vinha como patrimônio da família, como um bem que a família deixou, né? Como um bem intransferível. A vinha tinha que ficar dentro da família.
pois tendo esta terra, os membros da sua família nunca ficariam sem nada. Por isso ele deu uma resposta negativa, deixando Acabe bastante chateado. Acabe voltou para casa, se deitou na sua cama e ficou lá o tempo todo com a cabeça virada para a parede. Então entrou Jezabel, a sua esposa. Ela entrou no quarto e perguntou o que houve. O que aconteceu? Por que você está aí chateado? Né? Parecia uma criança mimada, né? Não conseguiu a vinha que queria, foi lá, deitou, virou a cara na parede e ficou lá. E a Jezabel, que nós já sabemos como era, chegou lá e falou para ele assim: por que você está aí chateado? Por que você não está comendo pão? E quando ela ficou sabendo o que tinha acontecido, ela falou com ironia para Acabe: não és tu, não governas sobre Israel? Não és tu rei? Ela achava um absurdo que ele, sendo rei, ele não tinha conseguido a vinha de um fazendeiro simples. E ela disse para ele: deixe comigo, eu vou te dar a vinha de Nabote. Então Jezabel, a esposa de Acabe, ela fez o seguinte: ela escreveu uma carta, ela escreveu cartas em nome de Acabe, embaixo colocou a assinatura e o carimbo do rei, e naquela carta, mandada, dirigida aos governantes daquela cidade onde Nabote morava, ela acusou Nabote, dizendo que Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Assim ela acusou Nabote de 2 pecados extremamente graves, que Nabote merecia ser morto, ser apedrejado. Na carta, Jezabel ordenou que o povo fosse convocado para uma reunião e que Nabote fosse colocado na frente do povo. Provavelmente, ela queria que ele fosse o presidente daquela reunião, para confrontá-lo ali. Jezabel ordenava que naquela ocasião todo o povo estava reunido, 2 malandros, 2 homens que a Bíblia diz malignos, se levantassem e acusassem falsamente a Nabote. Em seguida ele deveria ser apedrejado, e foi isso que aconteceu. Nabote, que era justo, foi apedrejado com base em acusações mentirosas e morreu. Assim como aconteceu com Estevão, assim como fizeram com Jesus. Irmãos, olha como nós podemos ver agora o perigo de uma pessoa que é mentirosa. A pessoa mentirosa não tem compromisso nenhum com a verdade. Na realidade, a pessoa mentirosa não tem compromisso com ninguém, nem com Deus, muito menos com Deus. Ela fala qualquer coisa, ela fala qualquer palavra, ela faz qualquer promessa, desde que a convenha naquele momento. Desde que sirva o seu interesse. Apenas isso. A pessoa mentirosa jamais tem boas intenções. Irmãos, uma pessoa que fala mentiras não tem boas intenções. Pois se as intenções são boas, não é preciso mentir e nem falar com falsidade. Se as nossas intenções elas são boas, nós podemos e devemos falar francamente e não esconder absolutamente nada. A pessoa mentirosa, ela não tem intenções boas. É por isso que ela não está com condições, ela não tem condições de falar francamente. Ela disfarça, ela finge, ela mente e, se necessário for, acrescenta ainda outras mentiras. A pessoa que é mentirosa, ela só tem compromisso com os seus próprios sentimentos e os seus interesses de momento. Ela somente leva em consideração as intenções de quem? Do seu próprio coração enganoso. No fundo, a pessoa mentirosa ela é egoísta, ela só pensa em si mesma e não quer ter nada a ver com ninguém. E não quer também ter compromisso com ninguém. Ela também não tem compromisso nenhum com Deus ou com sua palavra. Salmos 94:9, a pessoa mentirosa fala como se Deus que fez o ouvido não ouvisse e age como se Deus que formou os olhos não enxergasse. Irmãos, essas palavras são pesadas, mas é preciso falarmos assim.
Falando sobre a pessoa mentirosa, nós não podemos mentir. Falando sobre o perigo da mentira e da falsidade, nós não podemos colocar um pano quente em cima. A verdade, ela precisa ser dita. E eu digo mais, aliás, não sou eu que digo, o catecismo ele nos ensina, a verdade ela precisa ser defendida. Principalmente quando o assunto é mentira. Ninguém deve pensar, irmãos, é um erro muito grande, aquele pensamento de que é só uma mentirinha, de que as mentiras são apenas mentiras, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Isso é algo muito sério. Através da mentira, e parece estranho quando nós falamos isso, né? Mentira, mentira, mentira. Parece estranho quando tratamos disso dentro da igreja, entre pessoas que são crentes. Mas é necessário nós falarmos sobre isso. Porque através das mentiras, as pessoas elas revelam com quem, na verdade, elas estão comprometidas. Através das mentiras, as pessoas revelam que elas, na verdade, não querem compromissos com as pessoas ou com Deus. O marido, por exemplo, que ele conta uma mentira para a esposa, ele está mostrando, na verdade, que ele não se importa com a esposa. Ele não se importa com ela, com os sentimentos dela, ele se importa com ele mesmo. O membro de uma igreja que ele mente contra outros membros, para outros membros, ele mostra que ele não valoriza nem um pouco a comunhão dos santos. Aquele que vive nesse processo, proferindo palavras falsas, mostra que não tem condições de ser nem um irmão, nem um amigo. Essas atitudes, elas destroem o contato e a confiança. A mentira, mesmo apresentada com um sorriso, ela destrói a comunhão e a alegria. O que também é perigoso são pais que criam os filhos com mentiras. Pensam neste momento, por exemplo, naqueles pais que prometem muito, mas nunca cumprem o que dizem. Isso é extremamente perigoso. Onde os pais procuram convencer os filhos através de promessas vazias, prometendo, sejam balas, sejam brinquedos, passeios. Olha, faça isso que eu vou fazer aquilo, mas nunca faz. Faça isso que eu te dou aquilo, mas nunca dá. Isso é mentira. Quando essas palavras não se cumprem, as famílias elas tornam-se fracas. Porque as crianças não aprendem a confiar nos pais e ninguém aprende a confiar em ninguém. O próprio filho não confia mais nos pais. Ele aprende, pelo contrário, não é que ele só não confia, ele aprende a não confiar, ele aprende que ele não pode confiar, porque fala uma coisa que promete e nunca se cumpre, ele aprende que nem sempre os pais falam a verdade. Então, quando esses pais vão ensinar essa criança, vão ensinar a palavra, ou vão ensinar essa criança, qual vai ser o pensamento dessa criança? Ela não confia. A mesma coisa nós observamos dentro das igrejas. Quando irmãos inventam mentiras, desculpas, justificativas, a igreja se torna parecida como um prédio que foi construído sem cimento, com areia de praia. Ou seja, frágil. Onde os congregados fazem a sua profissão de fé, mas não se esforçam para cumprir as promessas. Quando nós fazemos nossa profissão de fé, nós estamos fazendo uma promessa. Quando congregados não se esforçam em cumprir essas promessas, as igrejas elas se tornam decaídas. Igrejas onde os congregados eles não cumprem as suas palavras
se tornam igrejas fracas, igrejas propensas a todo tipo de tribulações e não passar por tribulações, porque todos nós passamos por tribulações, mas se tornam propensas a se perder nessas tribulações. Irmãos, não dá para sermos um corpo unido se os membros do corpo não confiam um no outro. Se os membros do corpo enganam um ao outro. Quando eu vou andar daqui para aqui, eu vou dar um passo daqui para aqui. Se minha perna esquerda não confiar na direita, para onde que eu vou? Eu não vou para lugar nenhum. Se minha perna fala, não, eu não vou porque eu não sei se a direita vai me acompanhar. Você vai subir uma escada, né? Uma perna atrás da outra. Se um membro não pode confiar no outro, onde nós vamos chegar como igreja? Onde nós vamos chegar como corpo de Cristo? Eu não estou falando da nossa igreja local, eu estou falando de um modo geral. Onde nós vamos chegar como corpo? Não dá para ser unidade se nós vivemos de justificativas, tentando dar aquela voltinha típica, que dizem que é típico do brasileiro, né? Aquele jeitinho, aquela voltinha. Justificar a minha ausência, dando uma justificativa que talvez seja mentira. O mesmo problema, irmãos, nós podemos ver na sociedade. Onde, e aí nós vamos ver isso muito claramente, onde os prefeitos, os vereadores, os deputados, o presidente, eu não estou falando de ninguém específico, mas onde eles não têm compromisso com a verdade, os estados e as cidades, elas viram um caos. Ninguém sabe para onde as coisas vão. Alguém sabe para onde o nosso país vai? Para onde nós vamos como sociedade brasileira? Nós não sabemos. Porque nós temos uma classe política que é acostumada com a mentira. Óbvio que não são todos e que há exceções. Mas nós sabemos quem são as exceções, ou imaginamos que não são, as exceções realmente são exceções, são poucos. Para onde a sociedade vai? Para onde a sociedade mundial vai? Se é tudo... Nós não podemos confiar na imprensa, não podemos confiar na mídia, não podemos confiar na indústria alimentícia, porque você pega um alimento ali, tem um rótulo, está escondendo produtos que fazem mal. A indústria farmacêutica faz uma coisa aqui, mas com um propósito escuro ali. Para onde nós vamos? Como sociedade global, mundial, se tudo é pautado na mentira. Ninguém sabe para onde as coisas vão. A falsidade, onde a falsidade prevalece, cria-se um clima apropriado para corrupção, para roubo, para adultério, para homicídio. Esse é o resultado. Por isso que nós, como igreja, devemos saber isso. Por isso é importante sabermos disso e falarmos, tratarmos disso. Porque dentro do nosso convívio, da família da fé, nós não podemos permitir esse tipo de coisa. Por isso que o Catecismo vai falar, nós temos que defender a verdade. Nós temos que defender a honra do nosso irmão. Nós temos que defender a palavra de Deus. Nós temos que defender a verdade. Voltemos ao exemplo da história de Acabe e Nabote. Naquela história, o que prevaleceu? A verdade ou a mentira? Até aquele momento, a mentira. E qual foi o resultado? Homicídio e enriquecimento ilícito. Nisso, aquela frase que nós falamos no começo da Madre Teresa, ela tinha razão, irmãos. Ela acertou na mosca quando disse que a pessoa mais perigosa é a mentirosa. Onde há mentiras e onde há falsidade, há muitos outros problemas e crimes.
Os falsos mentirosos falam e agem no estilo de Judas. O que Judas fez? Ele beijou o Senhor para traí-lo. Pela falsidade, ambos, tanto Judas quanto o Senhor, morreram. Vejam como a mentira e a falsidade acabam com o convívio das pessoas e até com as suas vidas. É por isso que a palavra de Deus deixa bem claro: as mentiras são obras do diabo. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Ou seja, o objetivo do diabo nós sabemos qual é: matar e destruir. O jeito dele qual é? É mentir. Por isso, irmãos, por isso que nós devemos ter muita cautela. E é preciso controlarmos a nossa língua. Para sermos igreja de Cristo, a coisa mais fundamental de todas é abandonarmos a mentira. Isso é primordial. Quanto à nova vida dos crentes, o apóstolo Paulo escreveu várias coisas aos irmãos da igreja em Éfeso. Mas a primeira coisa que ele disse, vamos abrir nossa Bíblia lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 25, quando ele vai exortar a igreja em Éfeso à santidade, ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Quão forte é essa expressão para você? Que nós somos membros uns dos outros. A minha mão é membro do meu corpo. A minha mão direita é membro da minha mão esquerda. A minha mão direita, por ser membro desse corpo, ela não vive fora deste corpo. Ela não vive sozinha, ela não faz nada sozinha. Se ela estiver fora, ela está morta. Ela precisa de cada tendão, de cada músculo para poder fazer o propósito dela. Eu, sem os meus irmãos, eu não faço absolutamente nada. Eu preciso de cada um dos meus irmãos que Deus me colocou aqui. Deus te colocou aqui, no convívio com esses irmãos, porque você precisa desses irmãos. Deus me colocou aqui no convívio com esses irmãos, porque eu preciso desses irmãos. Sem esses irmãos, sem esses membros, eu não posso fazer nada. Nós, como igreja de Cristo, não podemos fazer coisa alguma. Se nós, irmãos, queremos ser filhos de Deus, se queremos mostrar que amamos a Ele e aos nossos irmãos, o primeiro passo a ser feito por cada um de nós é deixarmos a mentira. E quando eu falo deixarmos a mentira, parece, mais uma vez eu repito, parece algo pesado, algo que não deveria ser dito na igreja, porque como deixar a mentira? Nós estamos entre crentes. Irmãos, a mentira é algo tão natural lá fora, que se nós não tomarmos cuidado, nós reproduzimos isso aqui dentro. É algo tão natural lá fora, a mentira é algo tão normal lá fora, que se nós não tivermos cautela, nós trazemos isso para dentro das nossas casas. Nós trazemos isso para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa vida. Eu me lembro de um fato, eu vou até um parêntese aqui, eu me lembro de um fato que eu estava trabalhando uma época no escritório, e sempre que alguém ligava lá, eu não vou falar qual emprego foi, mas sempre que alguém ligava lá, a minha chefe falava assim: fala que eu não estou. E eu falava que não estava.
Ah, não, ela não tá. Que ela não queria atender ninguém. Fala que eu não tô. Isso é natural. Aí um dia aquilo me incomodou bastante. Eu falei assim, poxa vida, eu não posso agir dessa forma. Estou errado. Aí eu falei para ela, eu não vou falar que você não tá. Se alguém ligar, eu vou falar que você tá. E ela não levou a sério. Aí a pessoa ligou, ela fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Aí eu falei assim, tá sim, peraí um pouquinho. Ela ficou muito brava. Eu falei para ela, olha, eu não vou mentir mais. E aí toda vez que alguém no telefone tocava, ela saía da sala. Eu corria para fora da sala, não sabia para onde ela ia. Eu tô no banheiro. Olha, ela foi pro banheiro. Eu falei, então vá mesmo, porque eu não vou mentir. Ela acabou de sair daqui e foi pro banheiro, mas eu vou passar o recado seu. Não permita que essas naturalidades do mundo, do diabo, irmãos, porque isso é coisa do diabo. Não permita que isso entre na sua vida. A nossa presença na casa de Deus, ela não deve ser uma farsa. E esse é um outro ponto. Nós temos que ter coragem para sermos honestos e transparentes. Não devemos falar com duas línguas. Não devemos ter duas conversas. Não devemos ter segundas intenções, dizendo alguma coisa, mas desejando outra. Não devemos dizer com cara de santo o contrário daquilo que nós pensamos. Sejamos sinceros no nosso proceder. Sejamos verdadeiros no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir. Somente assim nós podemos viver em paz uns com os outros. É somente assim que nós podemos confiar plenamente nos nossos irmãos e ser amigos de fato uns dos outros. O nosso grande adversário é o diabo. E ele tem apenas um interesse: desmanchar as famílias e principalmente, irmãos, desmanchar e destruir a família da fé. Esse é o único objetivo do diabo. O nosso Pai detesta isso. Ele não suporta a mentira. Ele se alegra com a verdade. E por isso nós, melhor do que ter um irmão que corrige o outro, falando a verdade, por isso, irmãos, é melhor nós termos um irmão que corrige o outro, falando a verdade, do que pessoas que ficam caladas, ou sorrindo, ou falando ironicamente, mas odeiam o seu irmão no seu íntimo. Levítico 19:17, importa sermos honestos e transparentes. Irmãos, a palavra de Deus sempre faz questão de avisar-nos contra o perigo da mentira. As pessoas mentirosas, elas são as mais perigosas. Olha os exemplos de Judas e de Jezabel. Eles mentiram e acabaram com a vida de pessoas justas. E eles mereceram o castigo de Deus. Assim, Deus ele é justo. Certamente castigará todo mentiroso que acaba com a vida dos outros. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. O que Deus quer são irmãos que abandonem a mentira, que andem na verdade, que pratiquem a verdade e que amem uns aos outros. Não devemos ser lobos devoradores. Não devemos falar de maneira tal que as nossas palavras sejam como facadas nas costas dos outros. O que deve prevalecer em nosso meio é o amor, a solidariedade, a amizade, pois somos membros de um mesmo corpo. Onde há mentira, ai do amor. É desta maneira, irmãos, abandonando a mentira e amando, falando e praticando a verdade,
que podemos ser de fato uma bênção uns para os outros, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Em resposta a esse sermão, eu convido a amada igreja para o cântico do Salmo 15, versão B, e eu gostaria de pedir aos irmãos que nesse momento, que trouxeram os dízimos e ofertas, nesse momento é um momento oportuno também para fazer as suas doações. Salmo 15. Quem vai morar, Senhor, no teu santo templo? Quem há de residir no teu monte, ó Deus? Quem vive em retidão tem justo proceder, só a verdade diz no seu coração. Não vive a difamar, não faz mal ao bem, ao seu vizinho não quer injuriar, despreza o homem vil, honra ao que teme a Deus, jura com Pedro até, mas não volta atrás. O seu dinheiro não cede com usura, suborno algum jamais pensa receber, para incriminar quem inocente é, quem assim proceder não se abalará. Amém. Irmãos, vamos colocar em pé. Vamos a uma oração de encerramento desse culto. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Criador, Redentor, Salvador. Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que nos ensinam todos os dias, ó Deus. Que nos ensinam a viver em comunhão, que nos ensinam, Deus, a proceder em meio a um mundo de trevas, em meio a um mundo caído, que nos ensinam, Senhor, a agir de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Deus, nós somos gratos porque através do Teu Espírito Santo o Senhor nos guia, nos ensina, nos dirige. Nós somos gratos porque o Senhor é fiel à Tua palavra e jamais nos abandona. Deus, que nós possamos viver em verdade, que nós sejamos, ó Deus, defensores da verdade, defensores da Tua palavra, defensores da honra, da justiça. Que nós sejamos, ó Deus, como a luz que brilha nas trevas. Que nós sejamos como o sal. Que nós sejamos, Deus, de fato, a Tua igreja visível neste mundo. Que nós sejamos de fato, Deus, aqueles que portam o Evangelho e que portam a verdade. Pai, que nós sejamos de fato como o cidadão dos céus. Deus, nós rogamos ao Senhor que nos abençoe nesta semana
que se inicia, que Deus, nós em todos os momentos possamos prevalecer em amor, em santidade, que Deus, além de defender a verdade, defender a justiça, se formos injustiçados, que nós possamos reagir como Cristo nos ensinou. Que nós possamos, em todo tempo, em todo momento, Deus, em todas as atitudes, em todos os pensamentos, ser como Cristo nos ensina. Deus, agindo, falando e pensando, pautados na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade, Senhor. Deus, nos abençoe a nossa família, abençoe, nós pedimos humildemente, Deus, os nossos trabalhos, as nossas casas, os nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje, que eles sejam abençoados, alcançados pelo Senhor, aqueles que estão enfrentando provações, tentações, dificuldades. Deus, fortalece e refrigera aqueles que estão sendo perseguidos por amor de Teu nome, aqui e em toda a face da terra, que eles sejam agraciados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, fortalecidos, ó Deus, pela Tua graça, e possam permanecer fiéis ao Senhor. Que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor, diante das tentações, das provações, das perseguições. Se há em nosso meio doentes, ó Deus, pessoas enfermas, passando por problemas de saúde, se for da Tua graça, concede a eles a cura, nós te pedimos, mas que acima de tudo se cumpram os Teus propósitos e que possamos passar por tudo, ó Deus, fortalecidos no Senhor, permanecendo fiéis ao Senhor, ó Deus. Esse é o nosso desejo, é o que nós pedimos. Deus, abençoa nossa cidade, abençoa o nosso estado de São Paulo, abençoa o nosso Brasil, abençoa os governantes, que eles possam, Senhor, ser agraciados pelo Senhor e que eles possam governar em favor do povo. E que aqueles que são maus, que aqueles que têm propósitos maus, que eles sejam, Deus, também tenham os olhos abertos a tempo de se consertarem, para que não provem a grande ira naquele dia do Senhor. Deus, abençoa as autoridades todas, abençoa as autoridades civis, militares, eclesiásticas, abençoa, Senhor, nós pedimos a Tua igreja aqui, as igrejas fiéis que estão espalhadas por todo o Brasil, pelo mundo, os nossos irmãos, Deus, que estão cultuando ao Senhor neste dia, aqueles que não puderam, aqueles que ainda irão cultuar, que todos sejam alcançados pelo Teu amor, pela Tua palavra santa, e que, meu Deus, a oração que nós fazemos ao Senhor é que o Brasil, de fato, possa conhecer o verdadeiro Evangelho, Deus. Que o Brasil, de fato, possa ser alcançado pela verdadeira fé, pela verdadeira doutrina bíblica. Deus, e que possa ter os olhos abertos, que possam ser despertos, porque nós sabemos que o Teu grande dia se aproxima, Senhor. Deus, nos envia, nós pedimos em paz e em segurança para os nossos lares, e que possamos ser luz do mundo e sal da terra onde estivermos. Que possamos ser os portadores da verdade, os portadores da Tua palavra, onde estivermos. Que onde adentrarmos, Deus, que seja notório a Tua presença e a Tua graça e a Tua glória naquele lugar. Deus, assim nós te oramos e te agradecemos de todo o nosso coração, no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Eu quero ler aqui aos irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Amém. Pode se sentar.